Bom dia, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, amém. Vamos continuar nosso estudo no Catecismo Maior, agora na parte que o Catecismo entra diretamente, falando da aplicação dos elementos da salvação, como os eleitos recebem, por meio da fé, os benefícios da obra do mediador. Que benefícios são estes, né? Como nós já dissemos, apesar de entendermos que a salvação é uma obra única, mas ela envolve vários elementos, e são a respeito desses elementos que nós vamos trabalhar. Então, tudo que o eleito recebe, que está relacionado à sua salvação, é benefício da obra de Cristo. Desde os primeiros elementos já é obra da salvação. Então, quando muitas vezes a gente não fala a regeneração como um elemento da salvação, mas também. Alguns teólogos botam a regeneração, outros não. Por exemplo, no Catecismo Maior nós vimos aqui, eles não trabalharam especificamente sobre a regeneração, mas ela está atrelada à vocação eficaz. Então, quando eles falam da união mística do crente com Cristo, dessa união com o Senhor, eles estão implicando aí o resultado da regeneração. Para ter uma união com Cristo, é necessário que o Espírito Santo nos regenere, né? Então, a regeneração está implícita como parte da vocação eficaz. Então, apesar deles enfatizarem muito a questão da iluminação da mente, para que a mente seja iluminada, ela precisa primeiro ser regenerada. Para que o indivíduo compreenda o Evangelho, ele precisa primeiro ter a sua mente transformada pelo Espírito Santo, que é o que Jesus chama de novo nascimento, né? de ter sido transformado pelo poder do Espírito Santo, para que sua mente seja capaz de apreender, de assentir ou concordar com o Evangelho, né? Então, sem isso o Evangelho está falando para homens mortos espiritualmente. Então, o Evangelho só passa a falar para o pecador como seres vivos espiritualmente, se eles forem regenerados, se este Evangelho produzir primeiro uma regeneração de natureza. Então, a vocação eficaz implica que na vocação eficaz o Espírito Santo regenerou este indivíduo, certo? Então, nós vamos trabalhar aqui a partir da pergunta 69, que é a pergunta introdutória, que o Catecismo apresenta, que benefícios são estes que Cristo nos outorga, nos dá como mediador. Diz assim a pergunta, vocês têm aí transcrito no boletim, a pergunta 69. Da pergunta 69 até a pergunta 81, vai ser tratado especificamente sobre a obra da salvação, sobre a aplicação da obra da salvação no pecador, os elementos da salvação. Então diz assim a pergunta 69: o que é a comunhão em graça que os membros da igreja invisível têm com Cristo? É isso, né? É porque eu estou lendo aqui a versão da Bíblia Reformada, eu vou ler como está no boletim. Que união é esta que os eleitos têm com Cristo? Resposta: a união que os eleitos têm com Cristo é a obra da graça de Deus, mediante a qual eles são espiritualmente e misticamente, mas verdadeira e inseparavelmente unidos a Cristo como seu cabeça e esposo, com obra realizada na sua vocação eficaz. Eu estou lendo alguma coisa errada, não estou? Por isso que eu estou vendo aqui, é verdade. O Elton colocou a 69, mas é a 66. A 69 não é isso. Não, o número é 69, ele botou certo, mas a pergunta e a resposta não é essa. Pois eu vou ler aqui, ainda bem que nós temos
o correto aqui, viu? Então vamos lá, não tem a ver com o que nós vamos estudar, mas vamos lá. O que é a comunhão em graça que os membros da igreja invisível têm com Cristo? Resposta: a comunhão em graça que os membros da igreja invisível têm com Cristo é a participação da virtude da sua mediação na justificação, adoção, santificação e tudo o que nesta vida manifesta a união com Ele. Então, aqui como é resultado dessa união, eles estão perguntando o que é que eles recebem ao serem unidos a Cristo. Então, o que eles recebem? Eles recebem todos os benefícios da graça salvadora, né, como parte da igreja do Senhor, e passam a participar das virtudes da mediação de Cristo, dos benefícios da mediação de Cristo, que é justificação, adoção, santificação e tudo que está relacionado nesta vida manifesta a união com Ele. Então vamos ver aí apenas os versículos que nos apresenta de maneira geral, introdutória, esses elementos, e nós vamos trabalhá-los um por um. Hoje nós vamos começar a falar sobre justificação. Então vejam aí, Romanos 8. É justificação, adoção? Aqui no catecismo eles colocam a seguinte ordem: justificação, adoção, santificação e todos os elementos relacionados a estes, né? Todos os outros mais, porque apesar deles não falarem aqui, eles também vão tratar um pouco sobre a glorificação do crente, em que estágio, em que condição o crente ressuscita, o que é que ocorre na ressurreição. E eles vão falar da glorificação, do estágio final, do elemento final da salvação, porque eles colocam de alguma forma atrelada ao processo de santificação, porque a glorificação de alguma forma está ligada à santificação, porque é o último ato da santificação, o último elemento, o último estágio da santificação é a glorificação, é quando a santificação atinge o seu ápice, né? Então vejam aí, Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30, quem achou, leia. Quem recebe os benefícios é a igreja invisível? Eles colocam aqui como igreja invisível. A igreja visível recebe apenas aqueles benefícios que nós vimos ali, de iluminação geral, de alguns dons do Espírito, mas as obras da regeneração nunca são aplicadas a não eleitos, jamais. Nunca você vai poder falar de um eleito regenerado, de um não eleito, perdão, me perdoe, trava-língua, de um não eleito regenerado, porque se um não eleito receber a regeneração, ele precisa necessariamente receber todos os outros elementos. Ele recebe iluminação, é uma iluminação não para a salvação, né? Para a condenação, porque a iluminação não implica necessariamente em salvação, apesar do salvo, do eleito, precisar de iluminação para a regeneração. Para fins didáticos, o que é a igreja visível e o que é a igreja invisível, só para fins didáticos. De novo? Assim, vamos. Rapidamente, 2 minutos, menos que isso. Vamos. A igreja visível é a totalidade daqueles que pertencem à igreja que se pode ver, os que professam a fé. A igreja visível são todos aqueles que compõem as comunidades cristãs, aqueles que professam a fé em Cristo, se manifestam cristãos. Essa é a igreja. Mas essa é a igreja visível. O que é a igreja visível? É a totalidade daqueles que no momento professam a fé. Essa é a igreja visível. Os que ainda vão fazem parte da igreja invisível, porque aí eles ainda não professaram a fé, apesar de já pertencer à igreja como projeto, como predestinado, mas ainda não como de fato e de direito, chamado, né? Então, a igreja visível são todos aqueles que na atualidade, no momento, confessam o nome de Cristo e pertencem a uma igreja cristã, genuinamente cristã. Então essa é a igreja visível, é o que se pode ver da manifestação da fé. A igreja invisível
é o número total final daqueles que realmente pertencem à igreja do Senhor, os eleitos, os predestinados. Estes estão na igreja visível atualmente, parte desses já estão no céu com o Senhor Jesus Cristo, e parte desses ainda vão ser chamados pelo Evangelho porque estão no mundo ou ainda não nasceram. Pronto, entenderam aí? Vamos lá agora. Então, aí, o que é o que os teólogos de Westminster estão fazendo agora? Dizendo o que é que os eleitos, que são os verdadeiros membros da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, os predestinados, os que são salvos, o que é que eles recebem? O que é que eles recebem para poder serem considerados salvos? O que é que Cristo dá para eles? Aí eles estão explicando que Cristo, por meio da união que o Espírito produz com Cristo, Cristo vai outorgar a eles a justificação. E aí eu acho essa estrutura dos teólogos de Westminster muito importante. Por quê? Porque eles começam exatamente mostrando a base legal, judicial e forense da salvação. Sem isso, a salvação é uma barganha e não uma obra real de Deus. É uma falácia. Sem a base judicial, nós vamos explicar isso. Então, o que é que ocorre? Eles começam exatamente mostrando como é que a gente recebe primeiro os benefícios judiciais, legais, forenses da obra de Cristo e as implicações disso e o que vem atrelado a isso, né? Adoção, santificação e tal. Vamos lá, Romanos 8, 29 e 30, quem achou leia. Estes versículos resumem todos os elementos que nós recebemos da obra da salvação. Qual é o projeto de Deus para a nossa salvação? Vejam aí, quem achou leia. Porquanto aos que de antemão conheceu também, os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que ele predestinou, a ele também chamou, e aos que chamou, a esse também vivificou, e aos que vivificou, a esse também glorificou. Então, Paulo está dizendo que o projeto de Deus para o seu povo em Cristo fomos predestinados, Deus que nos conheceu no seu plano eterno, a esse conhecimento de presciência de Deus. Ele está falando de como a nossa salvação era um projeto na mente de Deus, um plano de Deus. Então, aquele que nos conheceu antes de tudo, que já se relacionava conosco como parte de sua mente, ele diz, a estes que ele conheceu, ele predestinou para que eles fossem conforme a imagem do seu Filho. Então, Deus predestinou os eleitos para que eles fossem finalmente seres humanos criados e recriados segundo a imagem de Cristo. Essa é a obra final de Deus. Mas para alcançar este objetivo final, aí Paulo diz, estes que foram predestinados para serem conforme a imagem de Cristo, Deus no seu tempo chama estes indivíduos pela vocação eficaz, e então, unindo eles a Cristo, os justifica, e ao justificar, deflagra-se o processo de santificação até que eles sejam glorificados. Aí é o estágio final, aí completa o propósito de sua predestinação. Então a predestinação não é o fim, é o meio para um fim. Predestinados para sermos conforme a imagem. E esse conhecer, então, é a mesma coisa que ser eleito? Esse conhecer é a mesma coisa que ser eleito, mas é no sentido de que já havia uma relação de Deus conosco. Intimidade. Que esse conhecer é a mesma palavra que se usa para se descrever a intimidade sexual entre um homem e uma mulher. É conhecer de intimidade, já tem uma relação íntima. Então ele está dizendo o seguinte, que mesmo quando nós ainda éramos projeto da mente de Deus, ele já se relacionava conosco como parte de sua obra e algo certo. É isso que ele está dizendo. É que a gente não precisava nascer, não precisava as coisas acontecerem, Deus já se relacionava conosco como parte de seu projeto e como algo já real. Tá? E em Cristo, e já em Cristo. Se a gente existir, sem o pecado existir, ele já se relacionava conosco como algo real em sua mente e por meio de Jesus. Porque esse é o projeto final de Deus, esse é o projeto de Deus para a nossa existência.
Por isso que nós não acreditamos que as coisas vão se arranjando ao decorrer da história, não. O decorrer da história é o desdobrar de um plano já perfeito e completo, fechado. Onde você olha para esses 2 versículos, você vê isso, algo já fechado, certo na mente de Deus. Então vamos lá. Então, o que é que ele está querendo mostrar com isso? Que tudo aquilo que a gente já viu, que só o predestinado vai crer porque a fé está atrelada ao fato de ele ter sido escolhido para receber aquele benefício. Ele vai ser unido a Cristo, ele vai ser conforme a imagem de Cristo, porque ele foi predestinado para isso. Então, se ele foi predestinado para isso, ele precisa crer. Então, se ele precisa crer, Deus vai dar fé, e ele não pode crer por conta própria, ele vai dar fé para este eleito. Então, esta fé, para chegar nele, é preciso que o Espírito Santo mude a natureza dele. Então, na vocação eficaz, regenera ele. É isso que os teólogos dizem, que um elemento está intrinsecamente ligado ao outro, e quem recebe o primeiro não pode ficar sem os derradeiros e o final, porque senão a obra fica pelo caminho, senão o negócio fica inacabado. Por isso que Paulo coloca a obra aí completa, do início ao fim, como algo certo. Quem é predestinado precisa ser chamado. Quem é chamado recebe a fé para receber a justiça. Quem recebe a justiça precisa ser santificado. Para ser santificado, para que ao ser santificado ele seja glorificado. Porque para ele ser glorificado ele precisa ter passado pelo processo da santificação e ter sido justificado e regenerado. E para isso ele precisa ter sido escolhido para este fim. Entenderam aí? Está amarrado aí. Paulo amarra a coisa, fecha, diz assim, pronto aí, para vocês aí. Em 2 versículos. Derruba todo argumento arminiano em 2 versículos. Simples. Não deixa brecha para ficar pelo caminho. E se o caba se perdeu pelo caminho, aí Paulo disse, não tem como. Se ele for justificado, ele precisa ser glorificado. E para vocês verem como Paulo coloca a coisa, ele coloca todos no tempo verbal passado. Acho que a dificuldade do homem é esse relativismo, porque o homem só entende um pedaço da história completa, ele só enxerga. Isso. Como a flor do campo, como disse Jesus, né? Nós somos como a flor do campo, como a erva que murcha, morre, e a gente só vê um pedacinho da história, não entende o desenrolar de tudo que acontece. Aí fica confuso. Esse é o problema, essa diferença do calvinismo para os outros sistemas de interpretação. Por quê? Porque o calvinismo se preocupa em mostrar a sistematização, a relação e interdependência das verdades bíblicas. O arminianismo e outros sistemas faccionam, cortam, quebram, as verdades ficam soltas, elas ficam sem um determinado nexo. Então abre brecha para você ter essa visão reducionista. Querendo entrar em detalhes, mas a visão de que o Antigo Testamento é uma coisa e que o Novo é outra. Pronto, com certeza. Então vamos lá. Vamos que o assunto é muito rico e eu não posso devagar de maneira aleatória, não. Certo? Vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 5, e outro irmão abra 1 Coríntios 1, 30, que aqui é só os versículos que mostram de maneira geral os elementos, tá? Que foram apresentados aqui, justificação, santificação e adoção. Vejam aí, Efésios 1, 5 e 1 Coríntios 1, 30. Quem achou, leia. Então, nos predestinou, aí ele já coloca um outro elemento, já nos apresentou outro elemento, que é o da adoção, resultado inerentemente da justificação, que nós vamos ver isso aí. O versículo 4 já falou. Pode falar, irmão. Pronto. Já mostrando que ele só se torna filho de Deus porque ele foi escolhido para isso. É resultado do fato dele ter sido escolhido para ser conforme a imagem de Cristo. Então ele foi adotado na família de Deus porque ele foi predestinado para isso. Elemento da salvação, mais um dos elementos da salvação. A adoção, o ser colocado na família de Deus, numa relação familiar com Deus. Filho de Deus. Então, ser filho de Deus não é só uma questão de resultado de se crer, mas é resultado da união com Cristo. É o fato do que eu me torno nessa união com Cristo,
certo? Eu sou admitido na família de Deus, eu sou colocado em uma relação de aproximação com Deus. Aí vamos lá. A adoção, ela é resultado da predestinação ou da chance? Ela está relacionada à predestinação como o ponto de partida, mas a aplicação imediata, porque a predestinação ela fala da escolha para receber esses elementos. A justificação, ela está falando que esses elementos já chegou em mim, tá? Então, o que é que ele está dizendo? O que é que eu estou dizendo quando eu digo que é resultado da justificação é que quando o eleito é chamado para receber a justificação, aí ele recebe imediatamente a adoção, tá? É resultado da obra da redenção já ter chegado no coração dele. Ah, então, mas só chegou porque ele é um predestinado. Entendeu? Porque, eu gosto de enfatizar isso. Somos predestinados para sermos salvos. Ó, então, a predestinação não me salva. A predestinação é a garantia de que eu vou ser salvo, que eu vou receber esta salvação. Foi predestinado para. Então não é a predestinação que me salva. Eu não sou salvo só porque eu sou predestinado. Eu sou predestinado para ser. Então Jesus morreu por mim porque eu sou predestinado, ó. E porque eu sou predestinado, ele morreu por mim, o Espírito Santo então me chama para receber os benefícios dessa salvação. Aí agora a salvação passa a ser uma realidade em mim, que nós já explicamos isso. A salvação ela tem alguns planos de realidade, ou seja, o primeiro plano de realidade é o plano do decreto. Minha salvação primeiro é uma realidade de decreto, plano divino, tá? Então eu sou salvo na mente de Deus, no projeto, um decreto. Então essa é uma realidade fora de mim, fora de minha existência. Fora de minha existência física, histórica, material. Então nossa salvação primeiro é uma realidade de plano divino, decreto. Depois ela é uma realidade de promessa. É uma realidade de promessa, ou seja, desde a queda, Deus promete a redenção. Então o anúncio da salvação, a promessa é o Evangelho, é a promessa da redenção. Depois a minha salvação é uma realidade histórica, como um ato do Redentor, do mediador. Então aí a nossa salvação se torna uma realidade de execução histórica, Cristo no seu ato de redenção. Aí é a redenção em sua base objetiva, é uma realidade histórica do mediador. Depois agora a salvação passa a ser uma realidade de vivência, de vida, de aplicação, uma realidade de experiência, que é a salvação sendo aplicada no eleito. Aí passa a ser uma realidade pessoal. Aí a salvação chega, mas para ela chegar a mim, ela já percorreu aí um processo, desde o decreto, desde a promessa, tanto que Paulo diz assim, que quando Deus prometeu a salvação, nós já estávamos incluídos. Está entendendo? Por quê? Porque estávamos incluídos no decreto. Se estávamos incluídos no decreto, estávamos incluídos na promessa que Deus fez a Adão em Gênesis 3,15, e todas as promessas renovadas através dos pactos antigos, por isso que Paulo diz assim, que essa promessa é para nós também, porque nós estávamos incluídos nela, de uma maneira geral, nós estávamos, e chegou a nós porque nós estávamos envolvidos nessa salvação, no decreto, na promessa, no ato histórico, na obra do Redentor e no chamado do Espírito Santo. O Espírito Santo só me chamou porque eu estou incluído nisso desde o decreto. Entendeu? Não é... Deus não ficou pensando, quem que eu vou chamar agora, quem que eu vou botar agora, quem que eu vou... Não. Paulo está dizendo, não, nós estávamos incluídos nisso aí antes da fundação do mundo, quando nossa salvação era uma realidade de decreto. Entendeu? Essa é a ideia da igreja invisível, que Deus já tem e conhece essa igreja antes dela existir. Mas vamos lá, 1 Coríntios 1,30.
Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Pronto, aí outros elementos mostrando que fomos chamados para sermos unidos a Cristo, para receber a santificação, a redenção, a mudança. Aí agora já está falando de uma mudança da natureza, do caráter. Aí nós vamos entender direitinho esse aspecto que está envolvido diretamente com a mudança da natureza, da disposição do coração, totalmente. A limpeza, a retirada da corrupção do pecado em nós, que é o que a santificação trabalha especificamente. Então, vendo este panorama geral dos benefícios, vamos trabalhar especificamente a partir de agora a justificação. Então vamos aí para a pergunta 70, que diz assim: o que é a justificação? Resposta: justificação é um ato da livre graça de Deus para com os pecadores, no qual Ele os perdoa, aceita e considera justas as suas pessoas diante dele, não por qualquer coisa neles operada, nem por eles feita, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, a eles imputadas por Deus e recebidas só pela fé. Então vamos lá, vamos trabalhar por partes. Antes de trabalhar especificamente as partes do catecismo, quero rapidamente fazer uma distinção entre a doutrina da justificação reformada e a doutrina da justificação católica romana, já que esta é uma doutrina muito importante na reforma protestante e um grande elemento de distinção da soteriologia católica e da soteriologia protestante. Assim, soteriologia é a doutrina da salvação, soteria é salvação no grego. Então essa palavra soteriologia é um termo técnico para descrever a doutrina da salvação, tá? Que vem de soteria. Então a soteriologia católica romana é refutada principalmente de maneira explícita por Martinho Lutero nas 95 teses, porque as 95 teses são refutações não só às indulgências, mas ao espírito por trás das indulgências, que tinha a ver com a questão da salvação meritória, da redenção por obras, né? Característica da soteriologia católica romana. E aí implica no entendimento que eles têm sobre o que é a justificação, como se dá a justificação do pecador. Por isso, meus irmãos, é importante que vocês prestem atenção nisso, divulgue, fale, e o vídeo pode ter que rodar. Por quê? Porque a gente pensa que o problema do catolicismo romano, a nossa dificuldade com o catolicismo romano, se restringe especificamente à questão de idolatria. Não, o maior problema do catolicismo romano não é a idolatria. O que faz do catolicismo romano uma igreja cristã falsa não é só idolatria, não, porque nós também temos nossos pezinhos de lama de idolatria. Mas a idolatria é um problema? É. Por que é um problema? Porque apesar de dentro do protestantismo, dos reformadores, nós podemos cometer pecado da idolatria, é diferente de nós cometermos pecado da idolatria, de ter a idolatria como base fundamental da doutrina. Ou seja, quando o catolicismo romano diz que há intercessão de Maria, que há intercessão dos santos, ele está fazendo da idolatria parte integrante de sua teologia. Diferente de eu cometer, por ser pecador, um pecado de idolatria na minha relação com os irmãos na igreja, e saber necessariamente que isso não pode ser base de minha crença. Eu não creio que o pastor faz intercessão junto a Deus para mim, mas eu posso cometer o erro de tratar o pastor como um ídolo. Isso é um pecado, mas é diferente de eu considerar isso base integrante de minha fé, de que eu preciso, de fato e de verdade, pedir que Maria me interceda no céu, que eu preciso ter uma devoção a um santo, acender uma vela, rezar para ele e pedir que ele me ajude lá. Então isso não é um mero escorregar de idolatria, isso é idolatria como base integrante da fé. Então isso faz do catolicismo uma religião falsa. Mas não só isso, o pior é o que se faz com Cristo. É o que a doutrina católica faz com Jesus como mediador,
fatia seu ministério de mediação com Maria, os santos e as obras dos católicos. Desintegra totalmente a obra da salvação. Os católicos fazem com a salvação o que os nossos deputados estão querendo fazer com a Previdência: desintegrar, descaracterizar totalmente, que no final das contas ninguém reconhece mais. Fizeram isso com a salvação. Se você prestar atenção, vamos ver a questão da justificação, por exemplo, que é aí que é o ponto. Vocês precisam entender isso quando nós dissemos assim: a fé católica não é uma fé irmã da fé protestante. A salvação católica é estranha à salvação bíblica, totalmente estranha. O que os reformadores fizeram, a necessidade de uma nova igreja, não foi um simples capricho de Martinho Lutero e de Calvino, não, que Lutero nem queria isso, mas eles chegaram à conclusão de que não tinha como salvar mais aquela igreja que havia desintegrado a obra de Cristo totalmente. Não se achava mais a obra de Cristo no meio daquele humanismo e idolatria e paganismo total. Precisava se resgatar as bases da fé cristã, que são as bases soteriológicas, cristológicas. Se perderam. E a justificação é uma delas. Então vamos ver, por exemplo, para o catolicismo romano, como é a justificação, como é que o pecador é justificado. Primeiro problema é que eles misturam justificação com santificação. Então o que é que ocorre? Para os protestantes, que aí eu anotei aqui para não me perder, é muito importante que a gente fale com precisão. A primeira coisa, para o catolicismo, e isso está nos documentos oficiais, não é, porque vocês sabem que no catolicismo existe também um catolicismo popular, que são práticas que se tornam tradições sem que isso de fato esteja registrado na dogmática. Mas quando a gente vai para a dogmática católica, e aí estamos falando da justificação a partir dos documentos feitos no Concílio de Trento, quando você vai para o Concílio de Trento, vai para o Catecismo Católico, o que eles dizem lá sobre a justificação? Primeiro, justificação não é justiça imputada, mas graça infundida. O que isso significa? O protestantismo vai dizer: a nossa justificação, ela se dá por uma declaração judicial, por uma declaração forense legal de Deus como nosso juiz, nos declarando justos por imputação de justiça. Então é algo judicial, legal, que está relacionado a uma questão de relação com a lei de Deus e de Deus como juiz. Então, justificação é ato declarativo de imputação de justiça. Para a visão reformada, é algo fora de nós, que ele declara, imputa sobre nós a justiça de Cristo. O catolicismo vai dizer que é sempre algo dentro do homem e começa com uma graça derramada no coração. É uma graça que Deus infunde, coloca nele, derrama nele, e essa graça vai mudar seu caráter, sua moral. Então eles excluem totalmente a base judicial, a base legal, forense da justificação. Para o catolicismo não existe uma justiça que está relacionada com satisfação da lei, com imputação de justiça de Cristo, livrando da pena da lei, do pecado, da maldição da lei. Então essa questão da maldição da lei, da necessidade de satisfação da lei de Deus, fica fora. Fica fora. É algo que está relacionado necessariamente só com a mudança de caráter. Exatamente. Essa é a visão católica de salvação. É uma mudança de caráter, é uma mudança de moral com graça infundida. A graça, vem uma graça derramada sobre você, infundida sobre você. Primeiro problema, aí os reformadores vão dizer: para que haja uma mudança em mim, é preciso acontecer algo fora de mim, ou seja, eu preciso resolver meu problema de status legal, minha condição com a lei de Deus, minha relação com a lei e a ira divina. Se não ocorrer não resolver o meu problema judicial com Deus, não pode haver uma mudança em mim, no meu caráter, na minha natureza. Isso não vai mudar meu caráter,
Aí o que é que você entende? O que é salvação para a Igreja Católica? É uma redenção do caráter, é uma redenção da natureza humana apenas. Por isso que a doutrina da justificação, Martinho Lutero a classificou como a base pela qual uma igreja se sustenta ou cai. Por isso que Martinho Lutero falou assim: a Igreja Católica já caiu e não se levanta, porque negou a justificação, negou a base da salvação. Certo? Então o que é que ocorre? Daí você vai entender por que a necessidade de obras. Daí você vai entender por que tudo parte do princípio da crença de como alguém é salvo, como alguém é justificado diante de Deus. Então, primeiro, a justificação para a Igreja Católica é graça infundida e não justiça imputada. Segundo, essa graça muda o caráter moral. Os reformadores vão dizer: primeiro é preciso mudar o status legal, minha relação com a lei. Eu preciso deixar de ser devedor à lei. Eu preciso sair debaixo da maldição da lei. Eu preciso me livrar primeiro da ira divina. Para fazer isso eu preciso satisfazer a lei de Deus. Preciso atender às exigências de sua lei. Certo? E qual a diferença de imputar e infundir? A infusão é aquilo que está relacionado à aplicação direta na natureza. É agir dentro. É agir dentro. A imputação não é uma ação dentro, é uma ação fora. É declaração legal. É declaração legal. É aquilo que o juiz faz lá no tribunal. O juiz, por exemplo, está lá um réu, e digamos que o réu é culpado, né? O réu é culpado. Mas digamos que ele é culpado, mas o juiz o considera inocente. O advogado consegue convencer da inocência do réu. Tá? O que se ocorre? O juiz vai então declarar sua absolvição em relação à lei, ou seja, vai fazer uma declaração legal de inocente e vai livrar ele. Então, qual é o status que ele vai ter em relação à lei? Ele não deve nada, ele não é criminoso. Mas se ele de fato cometeu o crime, o que é que ele é em sua natureza, em seu coração, em sua realidade moral? Ele é culpado. Entendeu? A declaração do juiz não muda a realidade do seu coração. Muda seu status com a lei, muda sua relação com a justiça. Perdoou, deu perdão. Deu um perdão, mas livrou ele apenas da relação de punição com a lei, mas não resolve o problema dentro dele. Isso vai ser mudado pelo Espírito Santo depois. Agora, exato. mais... Para haver essa mudança na natureza, é preciso uma base judicial, forense, legal, que é que nós vamos ver. Isso é melhor compreendido quando você vê a relação de Abraão com Cristo, né? Sim. A fé dele foi imputada a ele como justiça. Isso. Em Romanos capítulo 4, o verso 11 vai falar: e recebeu o sinal da circuncisão pelo selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso. Isso. Para vir a ser o pai de todos os que creem. É uma das provas da justificação pela fé no Antigo Testamento, que Abraão é considerado justo não pelo que fez, mas por crer numa promessa divina que está relacionada a Cristo. Justiça, ou seja, ele foi declarado justo por causa da fé. Fé em quê? Ele diz fé na promessa. E que promessa é essa? Aí Paulo tem um cuidado de explicar. A promessa está relacionada a Cristo, ao que Cristo vai fazer, como Cristo é mediador. Então, Abraão recebeu imputação de justiça. A justiça de Cristo foi antecipada para ele quando Cristo ainda era apenas uma promessa. Mas sua obra já beneficiava Abraão e todos os crentes do Antigo Testamento que criam na promessa da obra histórica de Cristo, da obra objetiva que Cristo iria realizar. É possível falar que o Espírito Santo já estava agindo no coração de Abraão? Claro, com certeza, tem que falar, porque não tem como ter regeneração, não tem como ter fé fora do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não aplica só a graça no Evangelho, ele aplica a graça também na lei, por meio da lei. Como é que eles tinham o Evangelho? Paulo vai dizer que o que está acontecendo com Abraão é o proto-evangelho, é a promessa do Evangelho, que a lei já incluía as promessas do Evangelho.
que é a graça prometida. É compreensível você falar que Deus já havia aplicado a justiça aos que ele já havia predestinado. Mas a questão da infusão e da imputação fica difícil de entender, sendo que o Espírito Santo já está agindo no coração das pessoas. Está entendendo, pastor? Não entendi. A diferenciação entre imputação e infusão é difícil de se entender, sendo que a gente tem que entender que o Espírito Santo já está agindo no coração. Mas aí a questão é a seguinte: na regeneração, a graça é infundida como obra de transformação da natureza. Na justificação não tem infusão de graça. Esse é o entendimento reformado. Quando eu sou justificado, isso acontece totalmente fora de mim. E acontece antes da regeneração. Exatamente. Não. Acontece quando eu recebo a fé. Quando eu recebo a fé e sou unido a Cristo, é aí que vocês ainda não entenderam. A justificação, eu já sou um regenerado. Porém, o ato da regeneração não acontece dentro de mim, acontece fora de mim. O que significa isso? Diante de Deus, eu sou declarado justo por causa da justiça de Cristo. Então Ele imputa sobre mim. É uma declaração judicial, legal. É Deus me declarando justo e me tratando como alguém que não deve nada à lei. É mudança de status, de relação entre o réu e o juiz. Antes de Cristo, eu sou tratado como um condenado. E tudo isso é feito com a nossa união com Cristo. É quando eu sou unido a Cristo. A justificação é resultado da minha união com Cristo. É óbvio que quando Cristo já realizou a obra da redenção, a minha justiça já é uma realidade histórica, minha justificação. Mas uma realidade pessoal, uma realidade de aplicação desta obra, que é aí que nós vamos explicar, a gente vai chegar lá na questão da fé justificadora. Os teólogos também têm a preocupação de explicar isso, que é fé justificadora. Por isso que é justificação pela fé. Não é a fé que justifica, mas o meio que a justificação chega. Então, essa é a confusão. O que a Igreja Católica faz? Pega todos os elementos que estão relacionados à aplicação dentro do indivíduo e chama isso de justificação. Então ele diz que a justificação é a graça infundida. Mas aquela graça que vai chegar em nós, mudando o nosso coração, ela tem como base objetiva a justificação, que é um ato fora de nós, que tem a ver com imputação de justiça, de declaração legal, de declaração forense. É como Deus me declara ao me ver unido a Cristo. Isso é a declaração judicial. Então isso é fora de mim, mas é a base objetiva de tudo que vai acontecer dentro de mim. Esse é o ponto, mas vamos chegar lá. Então vamos. Quando a Igreja Católica chama justificação de graça infundida, ela exclui a parte forense legal da salvação. E este é o maior problema. Estou entendendo o que você está falando. Você não podia juntar tudo isso aí e chamar isso de graça infundida? Sim, se eu falar de toda a obra da redenção aplicada em meu coração. Mas o problema do catolicismo romano é quando ele chama a justiça de graça infundida, ele exclui a necessidade forense da redenção, ele exclui a necessidade da imputação legal de justiça, de que eu preciso de uma justiça fora de mim, de que eu preciso de uma base judicial, de uma base forense de satisfação da lei fora de mim. Entendeu aí? Compreendeu? Então, este ponto aí de chamar a justificação de graça infundida, ela compromete a base objetiva da satisfação da lei. Outra coisa, onde se dá a justificação do pecador para a Igreja Católica? Para o protestantismo, a justificação está relacionada ao ato de crer, a fé. Quando o Espírito Santo produz a fé, eu então sou declarado justo diante de Deus, no ato da fé. Para o catolicismo, é no ato do batismo. A fé só prepara para o caminho da justificação.
Então, quando é que o pecador é justificado para a Igreja Católica? Quando ele recebe o batismo católico. O batismo é o início de sua justificação. Que aí vem um outro problema. Essa justificação para a Igreja Católica não é um ato, é um processo. Daí você vai entender a necessidade de obras. Então o que é que ocorre? Quando o católico é batizado, a graça é infundida, então começa-se o processo de sua justificação, que o que significa? A graça é uma parte dessa justiça, e outra parte dessa justiça ele vai conquistar pelos seus esforços. Ele confunde justificação Com santificação. Totalmente. E ainda mais perigoso é que neste processo há uma sinergia, ou seja, é uma cooperação da graça de Deus com o esforço do homem. Meu irmão, o negócio é pesado. Por isso que no catolicismo não se fala de certeza de salvação, mas de possibilidade dela. Por quê? Porque o indivíduo pode não conseguir atingir seu propósito, alcançar sua meta. Por isso que ele pode perder a salvação, por exemplo, no catolicismo romano. Tá? O indivíduo pode perder, porque ele pode deixar de praticar as obras, de acreditar na igreja e de se submeter aos sacramentos. Por quê? Porque olha como é interessante. Qual é o papel dos sacramentos? Infundir mais graça. Os sacramentos vão infundir mais graça, junto com a cooperação de boas obras do indivíduo. Então ele vai recebendo mais graça de Deus. Então o que significa? Qual é a visão católica? Que a justiça ela é um processo. Então eu posso aumentar a minha justiça. Eu começo com um pouquinho de justiça e eu vou aumentando essa justiça. Essa é a visão católica de justificação, certo? Para a visão reformada, a minha justiça é um ato que é imputado a mim, ou seja, Deus me declara justo. Então e este ato é suficiente. Eu já tenho justiça suficiente para ser declarado perfeito diante de Deus, para ser tratado por Ele. Olha que coisa interessante. Eu não sou perfeito na minha natureza ainda, eu não sou perfeito no meu caráter ainda, mas Deus me trata como eu fosse. Então por quê? Porque na justificação eu já fui declarado justo, eu já fui declarado livre da lei, eu já fui declarado alguém que não deve mais nada e não pode dever a lei. Então aí há uma perfeita relação judicial com Deus. Está entendendo aí? Vocês estão entendendo aí a base do negócio? Essa justiça não pode diminuir nem aumentar. Eu já sou tratado como alguém que não deve nada, que não pode ser condenado, que não pode ir para o inferno, que não pode receber mais a ira condenatória de Deus. Por quê? Porque eu já tenho justiça suficiente para ser declarado liberto. Porque é a justiça de Cristo. Porque a justiça que Cristo imputou a mim já é completa, suficiente, perfeita para eu ser tratado, por isso que é fora de mim, por isso que é status legal, para ser tratado por Deus como alguém digno de ser recebido. Está vendo a importância da base da justificação para toda a relação com Deus, para toda a obra da salvação? Sem isso aí, eu diminuo o caráter de Deus, eu diminuo a santidade de Deus, eu diminuo a justiça de Deus totalmente. Deus está se relacionando com seres não perfeitos, com seres não justos, com seres não dignos de sua presença. Totalmente. Mas a Bíblia vai dizer exatamente o contrário. Quando Deus se relaciona comigo, já me vê como alguém digno de estar na sua presença. Por causa somente da justiça de Cristo, que foi imputada a mim, que foi creditada a mim, declarada minha, e ela é suficiente. Então a justiça não aumenta nem diminui. Quando eu sou justificado, eu sou declarado justo, já sou declarado com uma justiça suficiente para uma relação sem qualquer empecilho, impedimento com Deus. Pastor, isso revela que a maioria das pessoas que se dizem evangélicas, elas não são protestantes. Exatamente. Não tem noção do que é a justificação, a bandeira da justificação na reforma protestante.
do que é protestar contra esta heresia católica de salvação por graça infundida. Meus irmãos, não tem noção nenhuma de que não foi uma mera rixa de Lutero com a igreja, não. Quando ele entendeu que ele sofria com isso, ele tinha dilemas pessoais com isso, não se via salvo, via suas obras sempre inúteis, insuficientes, se via apenas diante de um Deus irado que nunca era aplacado em sua ira. Ele diz: como que eu vou aplacar a ira desse Deus? Como que eu vou atender a expectativa de perfeição, de justiça desse Deus? Ele se via sempre em desespero. Quando ele leu Romanos 1,17: mas o justo viverá pela fé. Pronto, aquilo foi libertador na alma dele, libertou a alma dele. Ele diz assim: não é pelo que eu faço, não, é apenas pela minha fé no que faz por mim. Justiça de Cristo imputada a mim, declarada minha. Eu não tenho essa justiça pessoal, mas eu tenho ela acreditada a mim, dada, declaração imputada, forense, legal. Sim, Diácono Gustavo. E que essa declaração, essa imputação de justiça, existe essa separação? Se é Cristo que declara a nós, ou se é Deus que nos declara justos por causa da... Isso é dito que é o Pai que faz isso. Porque nessa hora da relação conosco, o Pai é juiz e o Filho é mediador, é advogado mediador. Certo? Então nessa hora aí, quando eu sou unido a Cristo pela fé, quando a fé chega em meu coração, Deus me declara, aí é o Pai me declara justo, por causa da justiça do Filho. Então essa imputação faz com que eu tenha agora uma relação amigável com Deus, uma relação aceitável diante dele. Mesmo para aqueles que viveram antes de Cristo. Totalmente. Abraão teve essa justiça. Todos que creram na promessa do Redentor antes dele existir precisavam dessa justiça para se relacionar com Deus. Mas você vai ver essa dificuldade de compreensão também quando Deus julga os mortos, e ali vai falar sobre as obras que são julgadas. Talvez o pensamento do protestantismo desvairado que vive hoje sobre a face da terra é essa, de antever que nós seremos julgados para depois então sermos pesados para ver se vamos para o céu ou para o inferno. De alguma forma eles usam esse argumento também. O verso 8 do capítulo 13 de Apocalipse vai falar sobre o livro da vida, e nesse livro estão colocados todos aqueles que estão desde antes da fundação do mundo. E esse mesmo livro da vida vai lá para o capítulo 20, verso 15, falar sobre aqueles que não estão inscritos nesse livro serão lançados no lago de fogo do inferno. Ou seja, essa imputação acontece antes de qualquer obra, de qualquer coisa que venha acontecer. Precisa existir, senão Paulo vai dizer claramente que nenhuma obra de justiça pode satisfazer a lei de Deus. Nenhuma obra de justiça nossa pode satisfazer a lei de Deus. Nenhuma. Ele vai pegar a melhor obra, como Isaías disse, vai pesar na balança e vai achar em falta. A melhor obra, não estou falando das piores não, vai pegar a melhor obra, vai pesar ela na balança da justiça de Deus e vai ser achada em falta. A melhor. Agora imagine. Pastor, eu peço desculpa pelo... Não, meu irmão, pode falar. Assim, tem um texto lá de Romanos que diz assim, acho que é capítulo 3 ou 4, que diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Mas exatamente qual é o caráter da obra de Cristo que faz com que a justiça que ele teve ela é tão abundante que supera que acabe superabundando a favor dos pecadores. O que faz a obra de Cristo Jesus ser superior. Jesus, ele cumpre a lei. É justiça dele. Acho que a gente vai ver nos vídeos a justiça é meramente dele. Por que essa justiça que é meramente dele, Deus se utiliza disso? Talvez seja um pouco pior. Poucas horas que Cristo esteve morto foi suficiente para uma eternidade. É injustiça em cima de Cristo. A injustiça
em cima de Cristo, de morrer ainda não consegui pegar o link da pergunta para entender a riqueza da morte de Cristo. Cristo morreu, pagou por nossos pecados. A riqueza que ele tinha, dando sua vida por nós, porque ela é suficiente, é isso? Não, ele está dizendo o seguinte. ainda não Ele está dizendo o seguinte, Jesus, a morte de Cristo, né? Deus aplicou o sacrifício de Cristo como imputou a nós a justiça. sim. Então, ele quer dizer o seguinte, como é que isso alcança chegar a superabundar? É isso? Como é que foi suficiente? Ainda não é, pelo olhar dele ainda não foi no âmago da. Tente aí. Ele cumpriu a lei. É. E o mérito somente dele. Isso. Então, se Deus dissesse que Jesus é justo e somente ele era justo, não tinha injustiça, não era injustiça para nós, porque nós éramos pecadores. A Certo. justiça de Cristo somente é dele. É. Porque ele sozinho cumpriu a lei. Certo. Mas em qual sentido do cumprimento da justiça, do cumprimento da lei de Cristo, ela abunda a nosso favor? Ah, tá. Entendi mais ou menos. É o fato dele morrer inocente, é isso? Ah, tá. Sim. Não, é um dos elementos, mas é mais que isso. Mas vamos lá. Ah, tá. Peraí. Primeiro, Cristo não precisa de salvação. Primeira coisa importante: Cristo tem justiça inerente à sua natureza. Ele é justo. Tá? Ele é justo. Sua obediência é confirmação de sua justiça e conquista de justiça para ser dada. Então ele precisa obedecer a lei como mediador. Então aí o que é que ocorre? Por que a justiça de Cristo é nossa? Porque não é justiça, ele não está conquistando justiça para ele. Ele já tem. Mas duas coisas estão acontecendo. Ele está confirmando uma justiça inerente, porque eu até expliquei isso aqui, foi quinta-feira que eu expliquei, quando eu falei sobre a função da lei para Adão. Primeiro, a função da lei para Adão era um atestador de sua justiça pessoal, tá? Diferente do que a lei é hoje para nós. A lei serve para mostrar que a gente já é pecador e mostrar o padrão de Deus. Para Jesus, por exemplo, a lei servia para mostrar o que ele já é. Ele era justo. Por isso que é uma coisa interessante, que eu ia explicar isso, mas já vou entrar. Pronto. O primeiro sentido de justificação, de justificar, não é imputar justiça, mas declarar uma justiça que se tem. Quando o juiz lhe julga, por exemplo, como réu, ele lhe dá justiça? Não, ele atesta, se você a tem. Não é isso? O que é que o juiz faz? O juiz lhe imputa justiça, lhe dá justiça? Não, ele não lhe dá justiça. O juiz apenas declara você, se você for justo, ele apenas ratifica sua justiça pessoal. Só isso. É o que o juiz faz. Se comprovar que você de fato é justo, não deve nada à lei. Então ele não imputa sobre você uma justiça que você não tenha. Tá? Então, primeiro, justificar é declarar a justiça que alguém já tem. É atestar diante do tribunal que ele é justo. Então, a primeira coisa, Jesus é justificado tendo sua justiça confirmada. Como é que se prova então que alguém é justo? Pela sua obediência, pela sua retidão, pelo seu comportamento. Então, a primeira coisa, a relação de Cristo com a lei é uma atestação, é um atestamento de que ele é justo. Ele não se tornou justo porque ele obedeceu a lei. Vocês estão entendendo mais ou menos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É exatamente, Júnior. Ele obedeceu a lei porque ele era justo. Porém, quando ele realiza esta obediência como mediador, ele conquista uma justiça que pode ser dada. Agora que é o ponto. Porque ele o faz como mediador, ele o faz como mediador. Ele faz como alguém que está satisfazendo a lei no lugar de outro. É aí que é o ponto.
que a obediência de Cristo, primeiro, é atestamento de uma justiça pessoal. Segundo, é uma conquista de justiça pela obediência, porque ele está no estado probatório como segundo Adão. Tá? Adão também foi testado com a justiça pessoal, porém não se manteve. Cristo se mantém em sua justiça pessoal e ainda conquista um status de justo pela obediência pessoal. A lei não achou nada nele para condená-lo. Ele obedeceu. Ele obedeceu cumprindo o aspecto moral, cerimonial, civil da lei, satisfez todas as exigências da lei. Mas vamos lá, esse é o primeiro aspecto, o aspecto positivo de sua obediência. Ele obedece de uma maneira que ele é reconhecido justo e declarado pela lei justo e dono de uma justiça conquistada por uma vida de obediência. E segunda coisa que ele faz, ele, sendo justo, se deixa ser tratado como um condenado pela lei. Ele ainda se submete à maldição da lei que não pertencia a ele, que é o aspecto passivo de sua obediência. Ou seja, ele é justo, a lei não pode matar ele. Jesus não poderia nem morrer. Ele sofreu a maldição daqueles que deveriam sofrer. Porque aí é uma posição legal. Por exemplo, a lei não pode exigir que vamos para um caso em que há pena de morte. Eu sou pai de alguém que cometeu um crime. Eu digo, eu quero ser... a lei não pode dizer assim, você vai morrer no lugar dele. Mas eu posso dizer assim, eu quero tomar o lugar dele. Se houver essa flexibilidade na lei, eu posso. Mas a lei só pode me matar, sendo inocente, se eu aceitar receber a pena no lugar do outro. É o caso de Jesus. Jesus não é morto, Jesus se entrega para a morte, porque a morte não pode pegá-lo, porque morte é maldição para pecadores. Por isso que ele diz, eu dou a minha vida, eu entrego a minha vida para a morte. Por que ele está dizendo isso? Porque ele não pode receber a maldição da lei como força de pena sobre ele, porque ele não a lei não tem poder sobre ele, a morte não tem poder sobre ele. O texto que Gustavo está falando é Romanos capítulo 5, verso 20 e o 21 também, né? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Mas a qualificação de Cristo, ela pode ser comparada assim. No Antigo Testamento você tinha sacrifícios para pecados mínimos e cada um tinha um animal específico. Cristo, pela sua qualificação, ele paga todos os pecados, né? Pela qualidade de ser ele mesmo Deus e não ser pecador. Já explicamos isso do potencial de Cristo, o tamanho do seu potencial como mediador, né? Como que ele, em um único ato, satisfaz uma eternidade de sofrimento. Um simples ato de substituição, ele experimenta um inferno eterno para condenados. Um ato pessoal abrange todos os eleitos. Sim, Júnior. Na verdade, a qualidade dele como o sacrifício não é para dar o bilhete de passagem para o céu e não para pagar os pecados. Os pecados é pela maldição da morte, não. As duas coisas são as duas faces de uma mesma moeda. Ele precisa fazer as duas coisas. Ele debitou o nosso pecado e depois... Pronto. Para você ganhar o bilhete para entrar no céu, primeiro você tem que sair do inferno. Exatamente, essa morte. Você já está no inferno. Então, para Jesus botar você no céu, ele precisa primeiro tirar você do inferno. Para tirar você do inferno, ele recebe o inferno no lugar. Mas ainda tem um outro problema. Tem um outro problema. Você foi condenado ao inferno, foi liberto do inferno, mas você ainda não tem justiça para entrar no céu. Você não conquistou ainda o direito moral de entrar. Então você precisa dessas duas coisas. Você precisa se livrar da maldição da lei
E além de se livrar da maldição da lei, você precisa conquistar o direito de entrar. Ainda tem isso. Por isso que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Os efeitos da graça são maiores do que os efeitos do pecado. E ainda vou mais longe porque os efeitos são maiores, ainda não para aí. Primeiro, Cristo salva do inferno, coloca no céu por meio de um mérito conquistado, é direito adquirido por meio do mediador. Está entendendo aí, Ricardo? Gustavo, está pegando um raciocínio? O que foi que o pecado fez com a gente? Botou a gente no inferno, tirou toda a relação com Deus. Cristo tira a gente do inferno, resgata a relação com Deus, volta ao status de relação com Deus, mas de um privilégio abundante. Então, tirou do inferno, botou no céu e ainda criou uma aproximação maior com Deus. Eu não só sou tratado como amigo, mas eu sou introduzido na família de Deus. Eu vou entrar e desfrutar de comunhão com a Trindade. Eu vou entrar na glória de Deus. Eu vou entrar no desfrute da relação íntima que só tem Deus. Eu vou ser co-participante da natureza divina. Essa é a ideia que ele diz. O que é ser co-participante da natureza divina? Eu vou ter uma comunhão que só o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm entre eles. Jesus disse assim, já dou a palavra: Pai, eu quero que eles tenham a comunhão conosco como eu tenho contigo. Ele não vai só resgatar o que Adão perdeu, ele vai dar muito mais. Adão não tinha nunca aquilo. O efeito final da obra de Cristo transpassa os privilégios que Adão tinha como homem justo. Muito mais. Além disso, eu vou entrar em uma relação mais aprofundada com Deus, tendo um mediador que é ao mesmo tempo homem e Deus. Aí o acesso aí aumenta, mas a gente não tem noção do que isso vai significar. Você tem um mediador que é 100% homem, 100% Deus, representante da divindade, representante da humanidade, fazendo o elo da gente com Deus, tá? E como resultado final, eu tenho uma forma de vida que excede a do próprio Adão. Porque Adão era perfeito, mas não era completo. Adão tinha uma justiça que pode ser perdida, a minha jamais pode ser perdida. Adão tinha um status legal que poderia ser perdido, o meu jamais pode ser perdido. Então, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Está entendendo aí o raciocínio, Gustavo? E minha redenção vai estar relacionada com a reestruturação da criação de Deus. Um novo céu e uma nova terra está intrinsecamente ligado com o fim da regeneração do homem. O que a gente vai se tornar tem a ver com o arranjo de um novo céu e uma nova terra. Um novo céu e uma nova terra está relacionado com o potencial dessa nova vida. Nós não vamos morar só num Éden restaurado como quer os testemunhos de Jeová. Nós vamos habitar um novo céu e uma nova terra. Abundou ou não? Superabundou ou não? E muito, hein? Mas não sei se ainda você está satisfeito, se você entendeu. Porque o ponto é, Cristo não podia ficar tudo isso para ele, não é dele, mas ele não conquistou para ele. Ele não precisa disso. Ele não veio para conquistar essas coisas para ele. Ele veio conquistar como mediador. Porque ele já as tem inerentemente. Sim. O ato que o Cristo morre ali tem um tempo específico ali. Como que ele pode conciliar a equivalência de um castigo eterno com um castigo de, sei lá, de dias? Temporal. Eu explico da seguinte maneira, apesar da comparação ser muito fraca.
o que Cristo, o poder, a eficácia da obra de Cristo, sendo que um ato é suficiente, um ato de poucas horas de substituição ser suficiente para resolver um problema de natureza eterna, eu comparo entre o meu salário e o Bill Gates. O poder de Bill Gates de realização é muito maior do que o meu, né? Ou não? Vocês têm dúvida ainda? Vocês estão achando que eu tenho algum dinheiro escondido no colchão? O poder de realização de Bill Gates é muito maior do que o meu. Quem Jesus é tem a ver com a eficácia de sua obra. O fato dele ser Deus homem e ser um homem justo faz com que o que ele realiza tenha efeitos diferentes do que eu posso realizar. Por exemplo, uma das coisas que eu posso explicar: a justiça de Cristo não é temporal, ela é eterna. Se sua justiça é eterna, ou seja, talvez eu explique melhor para Gustavo agora. Quando Cristo é confirmado em uma justiça pessoal, essa justiça é confirmado que ele tem uma justiça, que essa justiça é de natureza eterna. Ela não é uma justiça temporal, porque o que a lei fez foi apenas confirmar o que ele já tem. Mesmo que esta justiça esteja relacionada à sua natureza humana, e se deu no tempo e no espaço, ela está atrelada ao fato de que esta natureza humana está relacionada ao Deus justo que é Jesus Cristo. Sua natureza humana é justa. Então isso significa que sua justiça nunca foi alterada, ela é perene, ela é algo de natureza eterna. Ou seja, significa que quando Cristo está morrendo em nosso lugar, pagando em nosso lugar, seu ato pode ser considerado suficiente para resolver um problema de natureza eterna, uma dívida de natureza eterna. É o tamanho do crédito de Cristo, certo? Então, assim, sua justiça é eterna para pagar uma dívida eterna. Porque eu estou falando da pessoa toda, eu não estou falando de uma única natureza. Quando a justiça de Cristo é imputada a nós, é a justiça do Redentor, do mediador. Não é só sua justiça humana, não. Está entendendo? Ou não? Ainda não está. Quando a justiça de Cristo é imputada a nós, isso implica que é a justiça da pessoa toda, do Cristo, do mediador. Não é só aquela justiça relacionada à sua natureza humana, confirmando que ele é justo, não. Mas são só as obras que ele fez, né? Exatamente, é quem ele é. Porque as duas coisas é importante, é quem ele é e o que ele faz. Mas o que ele faz é só um confirmador do que ele é. Eu acho que é mais rápido que na verdade, na mente da gente, Cristo morreu, foi só uma morte física. Ah, pronto. Os cravos na carne, mas na verdade tem a ira de Deus. Por que tem efeito? Jesus tem uma justiça que é capaz de, e um poder que é capaz de suportar, porque aí você me falou, tanto a justiça dele é perfeita, como ele recebeu uma ira que equivale à ira de um inferno eterno. Ponto. Todos os que são salvos. De todos os eleitos. Por toda a eternidade. Então assim, quando Jesus fala do cálice da ira de Deus, ele não está falando que Deus vai pegar o botão do potenciômetro e diminuir o potenciômetro quando ele derramar a ira em Cristo, não. É a ira toda de Deus, é como se Jesus fosse levado para o inferno para passar uma eternidade por cada pecado de cada eleito. Por isso que ele só sangue, né? É aquela comparação que eu fiz. A comparação que eu tinha feito era do halterofilista, que ele carrega uma carga muito maior que nós podemos. Mas porque ele tem um potencial. Então Cristo carrega toda a carga eterna derramada por Deus. A comparação que tinha feito, que o Antigo Testamento faz dos pecados sendo pagos diariamente com animais pequenos, é irrisória comparada a Cristo. Ah, com certeza. Mas ao mesmo tempo, como é irrisória,
É um ensinamento para mostrar que precisa-se de um substituto que tenha a capacidade de resolver aquilo em um único ato. É preciso que alguém tenha capacidade de satisfazer plenamente a justiça de Deus, porque a morte contínua dos bichos era sinal de que Deus ainda não estava satisfeito, porque não tem equivalência para pagar. Como é? A gente, quando é exposto aos raios solares, a gente não é queimado. Mas se eu pegar uma lupa e colocar concentrar o raio solar em um ponto exato, eu toco como naquele lugar. Eu pego, se eu pegasse o raio de uma área grande e concentrasse em um ponto bem. Você está falando da ira de Deus sendo derramada em Jesus? A concentração da ira de Deus sobre Cristo é suficiente para fazer com que o pagamento de uma eternidade de dívida seja suficiente em um ato de algumas horas. A gente fala de algumas horas, mas são minutos, né? Cristo experimenta a ira de Deus no sentido pleno da palavra em alguns. Mas é interessante a gente também ver outro aspecto. Quando nós estamos correndo perigo ou sofrendo, aquele tempo parece que dilata. O sofrimento para nós, ele é eterno naquele momento. E o sofrimento de Cristo derramado por Deus, nós não temos condição de vislumbrar, de entender. O sofrimento. Agora eu pergunto para vocês: por que a nossa dívida não pode ser paga? Eu estava pensando nisso, que a gente não tem dimensão do tamanho da nossa culpa diante de um Deus infinito. Exatamente. O tamanho da glória de Deus. Mas aí tem um ponto interessante. Aí. A gente não tem eternidade para pagar, né? A gente não tem finitude e eternidade para pagar, que é a dívida. Mas o ímpio vai sofrer uma eternidade. Por que não paga? Porque não tem justiça. Ele tem que sofrer eternamente, é porque ele não tem como pagar. Porque na realidade, presta atenção na coisa. Presta atenção. O inferno não é para o pecador pagar. Presta atenção. A dívida é impagável. Por que ela é impagável? É porque o homem não consegue viver uma eternidade e voltar? O ponto não é esse. O ponto é que ele não tem como pagar a dívida porque não há condição moral nele para pagar. Ele não tem crédito. Eu posso dizer que a culpa moral não é infinita? Exatamente. Ela não tem como ser paga. Eu não tenho como resgatar moral para pagar. Eu não tenho como conquistar. Eu não tenho como comprar ou conquistar moral de novo para pagar. Por isso que o inferno não é pagamento de dívida. O inferno é cadeia para quem não pode pagar. Não tem como pagar. É perpétua. Por que eu digo que ele não pode pagar? Porque se pudesse pagar, uma hora ele saía de lá. Não tem purgatório, não tem nada. A dívida é impagável. Por que a obra de Cristo superabunda? Porque ele tem crédito que pode pagar. Por que um ato substitui uma eternidade? Porque na realidade a eternidade cessa porque a dívida foi paga. Não é uma substituição de eternidade por um ato. Não é a substituição de uma eternidade por algumas horas. É que no ato ele satisfaz a justiça. Ele tem crédito para pagar a dívida. E qual é a dívida? Ele transgrediu a lei. Transgrediu a lei e merece condenação ao inferno.
Então Cristo experimenta o inferno equivalente a um inferno de natureza eterna. É um inferno suficiente para dizer assim, está pago. Oxe, que conversa de Satanás, Satanás redondo de nada. Pagou a Deus, ao próprio Deus, satisfez. Aí existe um mistério. Tem um mistério, pastor? Tem um mistério, porque Deus não explicou tudo para nós. Onde é que está o mistério? Qual é o mistério aí? O mistério é exatamente o fato de que nós não conhecemos as informações de como é que Deus considera, que Deus se satisfaz plenamente com a justiça do Filho, num ato de substituição. Por isso que eu o tempo todo dizendo assim, Deus considera como satisfeito. Agora, como é os detalhes dessa satisfação? Ou seja, em que nível ele determinou isso? O que Cristo tem de potencial que diz assim, chegou a esse nível aqui é suficiente? Ele não informou isso. O que eu posso afirmar é que Cristo tem uma justiça que Deus considera suficiente, um ato de substituição para pagar uma dívida eterna. É aí que entra o mistério. É a mesma coisa você perguntar assim, onde é que está o entendimento de que Deus imputou o pecado de toda a humanidade de Adão, colocando ele como substituto da humanidade, se ninguém mandou botar ele como substituto da humanidade? Deus de sua soberania. Por exemplo, Gustavo, o homem nasce merecendo ir para o inferno sem ter feito nada. Pessoalmente falando, ele não fez nada. O inferno, primeiro, o débito é por imputação. Primeira coisa, o débito é por imputação. Todo homem merece ir para o inferno porque é filho de Adão. Porque lá com Adão, ele adquiriu a dívida. Porque você fala assim, é um ato. Mas quantos atos precisaram para o homem ir para o inferno? Só um. Quantos atos precisaram para ele sair do inferno? Só um. Então aí, de alguma forma, não começa a desvendar os mistérios? Foi sobre muito. Onde é que está o desvendar um pouco dos mistérios? É porque Cristo é visto por Deus como um Adão. O que ocorre com Cristo é um teste probatório. A sua obediência é considerada suficiente para cobrir a desobediência. O ato de justiça, e Paulo explica um pouco isso em Romanos 5, né? Por um ato de justiça, assim, por um pecado, por uma desobediência, todos se tornaram pecadores. Mas por um ato de justiça, de obediência, não é isso? Muitos se tornaram. Bom, de alguma forma há uma equivalência entre a representatividade de Adão e a representatividade de Cristo. Na representatividade de Adão, um ato é suficiente para condenar a humanidade toda. Na representação de Cristo, um ato de justiça é suficiente para absolver, para livrar da condenação todos os eleitos. Explica um pouco aí. Não. Jesus é passar a vida toda sem pecar. Totalmente, sem pecado, nada. Eu não pensei que eu sou pecador, não sei, eu nunca pensei. Você fez a pergunta, eu não sei qual a exigência que Deus, para ficar satisfeito. Sim. Eu estou dizendo a medida, né? Porque a justiça de Cristo é plena, perfeita. Plena, completa. Então ele considera isso suficiente para livrar. É uma substituição de injustos por um justo. Pronto, um justo. Botou um justo no lugar dele, o que é que faz? Sanou toda a dívida, acabou a dívida, não deve mais. Por isso que a imputação legal é importante. Quando ele me declara justo, ele está declarando com base na justiça de Cristo. Jesus não deve nada à lei,
Então aí é mediação, é a imputação da justiça de um mediador. Não é infundir a graça como entende o catolicismo, e esta graça vai ser desenvolvida em mim. Quando Jesus fala na oração sacerdotal de que todos que Deus deu a ele, nenhum se perdeu, era ali um momento ou Jesus também se refere a todos os eleitos? Apesar dele falar especificamente primeiro dos apóstolos, porque ele fala também de um que se perdeu, que ele fala de Judas, então ele tem primeiro os apóstolos em mente, mas também tem todos aqueles por quem ele veio morrer, porque logo depois ele vai falar de outros que não estão ali, de que todos que ele deu não pode se perder, porque pertence a ele. Ele fala especificamente dos apóstolos, mas fala de uma maneira geral. Aqueles que vierem a crer, quando ele fala aí ele já está falando em João 10, né? É 10? João 17. 10, quando ele fala que ele é o bom pastor, né? No 10, quando ele fala que ele é o bom pastor, ele fala dos dois casos, Gustavo. Ele fala no 17 especificamente sobre os apóstolos, para mostrar que Judas nunca foi dele de fato e de verdade, apesar de ter sido chamado por ele, nunca pertenceu a ele como um eleito. E no 10 ele vai chamar os eleitos todos de ovelhas. Aí ele vai falar: algumas já estão aqui e outras estão fora do aprisco, que vão ser chamadas. Todas essas que vierem a mim, que são minhas ovelhas, que eu vou morrer por elas e o Pai me deu, que aí está falando de eleitos, não podem ser arrebatadas de minhas mãos, não podem se perder. Elas só podem vir se for ovelhas, e quando chegam a mim não podem ser tiradas dos meus braços. Então Jesus fala dessas duas realidades, dos apóstolos especificamente e de todos os eleitos, que não pode se perder. Por que não pode perder? Exatamente pela consciência que ele tem da eficácia de sua obra, da natureza de quem ele é e do que ele vai fazer. Então assim, por que a justiça de Cristo, por que a imputação da justiça de Cristo é suficiente? Porque é a justiça de um justo perfeito substituindo injustos. Um que não tem dívida, pagou a dívida e tem crédito, paga a dívida e ainda dá crédito. Por isso que a justiça de Cristo produz uma graça superabundante, de efeitos superabundantes sobre a nossa vida. Não vamos ficar por aqui, porque a gente vai ter muito caminho longo aí com a justificação pela fé. Vamos trabalhar esses detalhes mais e ver os textos. O texto que melhor explica para a gente é Romanos 3. Romanos 3 é um clássico sobre isso. Paulo explica bem detalhadamente porque que só o derramado do sangue de Cristo é suficiente, e que é suficiente não só para nós, como para os crentes do Antigo Testamento. Deus anteriormente deixou os pecados sem punição, mas agora com Cristo, então os pecados todos só foram punidos devidamente na morte de Cristo. Isso é a justificação, é a base objetiva da justificação. Então, que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.